Bom dia, hoje é dia 4 de dezembro, 6h45 da manhã agora. Estamos prontos para ir para o aeroporto de Lisboa, porque vamos finalmente pegar o voo para Barcelona, conhecer um país novo, desbloquear um país novo na lista. Só conferindo aqui se eu peguei tudo e aí a gente vai para o aeroporto agora. Eita, como abre o castelo. As escadas desse apartamento, top 10 coisas arrombadas. Essas escadas. E a viagem começou com um Uber até o aeroporto de Lisboa, que fica a cerca de 20 minutos ali da região onde eu estava. Cheguei lá antes mesmo do sol nascer. Chegamos no aeroporto de Lisboa, agora a gente tem que achar a área de embarque. O check-in estava feito online, só vamos com mala despachada. Mala despachada não, mala de mão. É isso. O aeroporto de Lisboa não chega a estar entre os maiores da Europa, porém ainda assim ele é bem grande. Ele possui 2 terminais, mas quase todos os voos saem do Terminal 1 e o Terminal 2 fica reservado para as companhias aéreas low cost. Para quem vai passar por ele, vale ficar atento porque o movimento é grande e tanto as filas do raio-x e da imigração costumam ser bem extensas. Ao passar do raio-x já é possível ver os quiosques do Tax Free e logo à frente o Duty Free. E para encontrar os portões de embarque é preciso atravessar toda a área das lojas. O raio-x aqui nesse aeroporto de Lisboa é sempre bem caótico, é muito cheio, mas deu tudo certo já. E o curioso aqui é porque como a gente vai fazer um voo para a União Europeia, é considerado um voo doméstico. Agora são 8 horas, supostamente o embarque começa às 8h05, 8h10 e 8h55 está marcado para o voo sair. Vamos ver se não atrasa, né? Porque os voos aqui nesse aeroporto atrasam bastante, já que ele é bem movimentado. Logo mais já começou o embarque, que foi uma grande confusão porque era remoto. O voo era operado pela TAP no A320 e, por sorte, não estava lotado. Embarcando, agora é só esperar a hora do voo. Sorte do dia, tá vazio aqui do lado, não vai ninguém comigo, então vai dar pra ficar um pouco mais confortável. Infelizmente, nenhuma executiva hoje. O voo saiu com uns 20 minutos de atraso e atrasos são bem comuns por aqui. Os voos regionais da TAP para outros destinos em Portugal ou na União Europeia possuem serviço de bordo pago. Tem um menu nas poltronas com as opções disponíveis e você pode pagar direto lá no avião com o seu cartão. Para ser sincero, não achei os valores tão altos, tinham snacks custando a partir de 2 euros. Na hora do táxi, deu para ver um Embraer 190 que a TAP usa para voos de curta distância e lá no fundo estava ele, o Boeing 777 da Latam, que faz o trajeto entre Portugal e o Brasil. Já era mais de 9 da manhã quando o avião decolou, porém finalmente estava a caminho da Espanha e olha só como é bonito ver as paisagens de Lisboa lá de cima na hora da decolagem. Como eu não havia tomado café da manhã, pedi um combo com um misto quente, que eles chamam de tosta mista por aqui, suco de laranja e Kit Kat para comer no avião. Tudo isso aí custou 11,50 euros, sem pensar na conversão, até que foi um preço ok. Quase chegando já, é um voo bem rápido, acho que deu 1h30, a gente deve pousar em 10 minutos. E esse avião é um A320, então é um voo quase que doméstico pra gente no Brasil mesmo, seria um voo doméstico. E essas poltronas aqui, elas não são reclináveis e o encosto de cabeça não é ajustável, como eu falei. A refeição aqui é paga, se você quiser comer alguma coisa tem, mas você precisa pagar. Lembramos que devem manter o cinto de segurança apertado, pedimos que recolham a mesa, endireitem as costas da cadeira e abram as cortinas das janelas. Os equipamentos eletrónicos devem permanecer em modo de voo ou desligados. Eu estava no assento da janela, então deu para ver muito bem o Mar dos Baleares, que faz parte do Mediterrâneo, e a própria cidade de Barcelona. E lá no fundo dá para ver ainda o famoso Templo do Sagrado Coração de Jesus antes do pouso no aeroporto. E aqui estou, aeroporto de Barcelona, desembarcamos agora e nosso check-in é só às 3 da tarde, então a gente vai tentar deixar as malas no hotel
pra bater perna na cidade até a hora da gente conseguir entrar no quarto pra tomar banho, enfim, realmente acessar lá. Tá aqui uma breve olhadinha no terminal de embarque e desembarque desse aeroporto. Primeira vez aqui, então nem ideia de onde ficam as coisas, do que tem, o que não tem. Mas já dá pra ver que é grande. Demorou um pouco até a gente encontrar a saída do aeroporto. Esse sim é um dos maiores aeroportos da Europa, atendendo a cerca de 200 destinos e mais de 40 milhões de passageiros por ano. Ele fica a uns 25 minutos do centro da cidade e é possível usar tanto trem ou táxi para sair dele. Uber, porém, não é exatamente uma opção por aqui e depois eu explico melhor o motivo. Como ainda estava cedo para fazer check-in no hotel, deixei as malas lá na recepção e fui andar pelas redondezas. A gente parou para almoçar num restaurante ali perto chamado Canaletes e eu pedi camarões ao alho, uma receita típica da Espanha, com uma taça de vinho para acompanhar. O almoço saiu por 20 euros, que eu achei um pouco caro pelo tamanho do prato, mas pelo menos estava gostoso. Nosso hotel era bem próximo da Passeio de Gràcia, uma das principais avenidas de Barcelona, bastante conhecida por ser um shopping a céu aberto, tendo desde lojas de departamento até grifes mais famosas. A arquitetura de Barcelona é encantadora e o céu limpo com sol tornou tudo muito mais agradável. Antes de fazer o check-in, dei uma passadinha na Apple Store da Passeio de Gràcia. Essa é uma das lojas da Apple mais famosas e foi inaugurada em 2012. A arquitetura externa do prédio chega a ser monumental. Por dentro, é apenas mais uma Apple Store, porém uma bem grande. O pé direito da loja é muito alto e ela tem uma escadaria de vidro que leva para o segundo andar, onde ficam as mesas com os Macs, acessórios e suporte técnico. Faz calor dentro dessa loja e já estou aqui comprando coisas. Aí eu entro aqui na loja e estou fazendo o quê? Comprando besteira. Vou mais um HomePod pra lista. Não consegui me segurar e aí comprei algumas coisinhas ali na loja da Apple. Aí finalmente já era hora de fazer check-in no hotel, então fui direto pra lá caminhando mesmo. Sério, olha só como essa cidade é linda. A gente tá no hotel já e, nossa, foi um rolê para chegar aqui primeiro, porque quando a gente chegou lá no aeroporto de Barcelona, a gente descobriu que aqui você não pode chamar Uber imediatamente, porque tem um negócio de concorrência desleal com táxi, legislação local, e aí você é obrigado a colocar o seu passaporte e esperar 15 minutos depois que você pisa em Barcelona para poder chamar um Uber, senão você só pode chamar táxi, é um negócio bizarro. E aí, como a gente estava nessa discussão, tentando descobrir, se entendendo lá, porque o aeroporto também é bem confuso, um brasileiro ouviu a gente conversando e ele se ofereceu para dar uma carona, que ele já tinha conseguido um carro, e aí ele se ofereceu para a gente vir até a cidade com ele. Então a gente fez isso, a gente pegou um Uber, um táxi na verdade, um brasileiro totalmente desconhecido, viemos até, acho que seria o centro aqui de Barcelona, e a partir dali a gente chamou o nosso Uber para vir aqui até o hotel. Estamos felizes agora porque aqui no hotel a gente tem um banheiro de verdade, não é um banheiro que alaga, que tem problemas como é o banheiro do nosso Airbnb. E Barcelona é muito bonita, pelo pouco que a gente conseguiu andar aqui, as coisas são bem bonitas, bem limpas, já andamos em algumas lojas. A gente está num lugar bem turístico, pelo que a gente entendeu. E apesar da temperatura estar marcando uma temperatura maior que a de Lisboa, só que a sensação é que aqui tá bem mais frio. A gente só vai ficar 3 dias aqui em Barcelona, então não vai dar tempo de conhecer muita coisa da cidade. A gente vai focar mais aqui na parte turística mesmo, pra só aproveitar um pouco. Mas a gente sabe que mais coisas, porque a gente vai ter que deixar muita coisa de fora e que isso vai ter que ficar para uma próxima. E com certeza teria uma próxima, porque eu já tive uma boa primeira impressão aqui, apesar da confusão do Uber logo na chegada, a cidade parece ser bem legal. E tá aqui o HomePod que eu comprei lá na Apple e uma pulseira Fine-Woven por Apple Watch. Não vou abrir o HomePod aqui porque, enfim, ele tá na caixa, eu vou levar ele na caixa mesmo, só a pulseira que eu vou abrir. Momento unboxing do vídeo de viagem. Essa aí é a nova pulseira Fine-Woven da Apple para o Apple Watch. A Apple substituiu tudo que era de couro por esse material Fine-Woven, que é uma microsarja, um tecido bem suave. Ela é bonita, mas já adianto pra vocês, eu odiei esse material e já escrevi minhas opiniões lá no 95Mac para quem estiver interessado em saber mais sobre ela.
Mas tá aí, pulseira Feinwoven que custou a bagatela de 100 euros. Então anoiteceu e aí saímos para andar mais um pouco pelas ruas de Barcelona. A cidade fica ainda mais charmosa durante a noite por conta das luzes de Natal. Sério, praticamente todas as avenidas estavam cheias de decorações e iluminação de Natal. Novamente, fiquei bastante impressionado com a beleza de Barcelona, não apenas por conta das construções, mas também pela decoração, amplitude das ruas, limpeza, arborização, tudo muito bonito e dá gosto de ver. Por coincidência, acabei passando na frente da famosa Casa Batlló, projetada pelo arquiteto Antoni Gaudí no início do século XX. Na verdade, o prédio em si é um pouco mais antigo que isso, porém foi reformado posteriormente para se tornar o que é hoje. E a todo momento não parava de olhar para as decorações e para as iluminações de Natal, porque, sério, eu amo decorações de Natal. E sabe o que mais chamou a minha atenção? Essa mega loja da Zara, que pra quem não sabe, também é uma marca da Espanha. Isso aqui é uma caixa que você só deposita aqui o que você tá comprando e ele entra no sistema. Você vai colocando e entra no sistema. Uau! A próxima parada foi no El Corte Inglês, aquele mesmo shopping que tem lá em Lisboa, e ali eu vi pela primeira vez os óculos inteligentes da Meta em parceria com a Ray-Ban. Tô ouvindo aqui o áudio, parece que eu tô com fone de ouvido, claro que tem todo o som externo, mas é impressionante. Eu não me segurei. Apesar de não ter comprado no primeiro momento, eu parei depois numa loja oficial da Ray-Ban e comprei o Meta Ray-Ban. Está aqui o conceito, Meta Ray-Ban. E vamos de unboxing. Me senti tentado a comprar isso. Tem um QR Code aqui para baixar o app. Ele vem nesse estojinho da Ray-Ban. O estojo carrega o óculos, inclusive, tipo AirPods. E está aqui. E para fechar o dia, o jantar foi num restaurante chamado Família Lonja, que também ficava próximo do hotel. Era um restaurante bem grande até e eu pedi salmão com fritas e vegetais, além de uma taça de vinho. Esse jantar me custou cerca de 20 euros, mas estava bem gostoso, então acho que valeu a pena. Sobre o dia de hoje, não deu para turistar muito para longe, porque nosso voo atrasou, então a gente já chegou aqui mais tarde do que a gente esperava. Porém, como hoje a gente já comprou tudo que a gente queria, amanhã acho que vai sobrar mais tempo pra gente passear mesmo, pra bater perna, conhecer mais alguns lugares turísticos. Porém, a gente tá numa região ótima, o hotel que também é super legal. E felicidade de novo em poder tomar banho tranquilamente. Amanhã a meta é acordar cedo, então daqui a pouco eu vou dormir já, que já é quase meia-noite. Inclusive, olha só, eu tô aqui no lounge do hotel e ele tem essa área pública aqui com espaço de reunião, tem mesas, tem TV, mas é isso. A aventura pela Espanha aqui em Barcelona continua amanhã. Bom dia, tô forçando o conceito aqui de óculos da Meta. Eu nem consigo usar ele porque, de novo, ele não tem grau e eu vou ter que trocar a lente dele lá no Brasil. Mas ele é divertido, é um óculos bem legal. Dormi super bem, o hotel aqui é ótimo. E hoje, como a gente já conseguiu comprar o que a gente queria ontem, as besteiras que a gente queria comprar, hoje vai dar pra sair, andar tranquilo por Barcelona, explorar mais coisas turísticas. Então, estou ansioso para conhecer um pouquinho mais aqui, porque pela experiência de ontem, eu já gostei bastante. O passeio continuou pelas ruas de Barcelona e novamente o dia estava super bonito, então deu para aproveitar bastante. Justamente para conseguir ver melhor os arredores, eu sempre costumo me deslocar a pé nas minhas viagens. Esse bairro em questão é o Eixample e ele é conhecido justamente por reunir alguns dos principais pontos turísticos da cidade, como por exemplo a Casa Batlló, que agora vocês podem observar com mais detalhes porque eu consegui filmá-la durante o dia. Novamente, Barcelona me encantou bastante por conta de toda a decoração natalina nas ruas, mas também pela beleza das construções e até mesmo do planejamento. É uma cidade muito gostosa para se andar a pé.
A temperatura aqui tá super agradável, as ruas aqui são limpas e é tudo muito arborizado. Muito legal isso. E finalmente cheguei até o Templo da Sagrada Família, considerada a maior basílica inacabada da Igreja Católica. O projeto também é do famoso arquiteto Antoni Gaudí e a construção começou em 1882. Sim, há quase 150 anos. A expectativa é que as obras levem pelo menos mais uns 10 anos para terminar. A basílica chama a atenção pela sua magnitude e é certamente um dos lugares mais marcantes de Barcelona. Os passeios guiados na Sagrada Família custam em torno de 30 euros por pessoa. Existem alguns dias específicos em que são realizadas missas abertas ao público, mas é preciso chegar muito cedo para conseguir lugar. Já esse prédio aparecendo agora é conhecido como La Monumental. Ele foi construído para ser uma arena de touradas e foi inaugurado em 1914. Só que as touradas foram banidas por lei durante um período de tempo e mesmo sem as restrições hoje, já faz alguns anos que não são mais realizadas as touradas por ali. A próxima parada foi no Parque Güell, que fica um pouco mais afastado da região central da cidade. Por conta disso, a gente foi até lá de Uber. A construção do Parque Güell começou em 1900 e, adivinha só, também foi idealizado pelo arquiteto Antoni Gaudí. O Parque Güell abre das 9 da manhã às 7 da noite e a entrada é paga. Cada ingresso custa em torno de 10 euros. Porém, uma vez que você entrou, pode ficar o tempo que quiser lá dentro, até porque o parque enorme leva bastante tempo para explorá-lo por completo. Inicialmente, o projeto visava construir um parque privado, porém ele não fez muito sucesso e acabou sendo adquirido pela Prefeitura de Barcelona e se tornou público em 1926. Depois disso, a Unesco classificou o Parque Güell como Patrimônio da Humanidade em 1984. O parque tem cerca de 17 hectares e a vegetação foi toda planejada por Gaudí. Dentro do parque existem algumas trilhas e até mesmo um museu com diversas obras do arquiteto. Porém, o mais legal é certamente conseguir ver Barcelona lá de cima. O que mais chama a atenção no Parque Güell são os mosaicos em azulejo que coloram todo o parque. Na verdade, esses mosaicos são característicos das obras de Gaudí e também podem ser vistos na Casa Batlló e na Sagrada Família. Outra curiosidade sobre o Parque Güell é que ele serviu de cenário para o filme Cheetah Girls 2. Os fãs mais antigos da Disney certamente vão reconhecer essas paisagens e principalmente essa escadaria, e é claro que eu tirei várias fotos por lá. E depois de tanto passear, finalmente uma parada para almoço, que foi num restaurante chamado Konig. Pedi uma lasanha com croquetes de presunto e uma taça de vinho que custaram menos de 15 euros, bem barato, considerando que isso já foi ali na região turística de Barcelona. E como a gente sempre aproveita uma viagem internacional para fazer compras, passei na Media Market, que é uma loja de eletrônicos bem popular na Europa. Essa loja vende diversos produtos de marcas diferentes e costuma ter preços menores se comparado com os preços de lojas oficiais, como as da Apple, por exemplo. Para quem está viajando e quer comprar acessórios como fone de ouvido ou carregador, vale a pena passar numa Media Market. Ainda não era nem 6 da tarde, mas já estava bem escuro, então voltei até a região do hotel ali na Passeio de Graça, mas antes, pausa para comer empanadas num lugar chamado Empanada Club. Tinham várias opções e os preços eram bem razoáveis, cada uma custava em torno de 3 euros e o mais importante, as empanadas estavam bem gostosas. E pra quem nunca experimentou ou viu Fanta Laranja da Europa, tá aí, ela chega a ser quase amarela por conta das restrições de corantes que existem por aqui. Por fim, anoiteceu e já fazia bastante frio na rua, então era hora de finalmente voltar para o hotel. 3 da manhã já e... nossa, cansaço. Amanhã é dia de voltar, amanhã não, né? Hoje é dia de voltar para Lisboa, ainda bem que o voo é à tarde, às 2h30 da tarde, então dá tempo de ir com um pouquinho mais de calma pro aeroporto, mas hoje foi legal, deu para passear, deu para ver mais lugares de Barcelona, um pouco fora aqui da região em que a gente tá, comemos empanada, fomos em bar, então foi bacana. E amanhã é acordar cedo, tomar café da manhã aqui no hotel mesmo, mas Barcelona é incrível, Barcelona é muito legal e eu quero voltar aqui numa próxima viagem, talvez, para ficar mais tempo, para talvez conhecer outros lugares da Espanha, mas é muito legal aqui. Gostei da vibe, foi super legal.
Gostei de conversar com as pessoas daqui. Eu não tive muita oportunidade de ter conversas profundas, porque eu não cheguei em lugares para fazer esse tipo de amizade. Mas conversando com as pessoas mesmo em lojas, em restaurantes, na rua, a gente foi super bem recebido, foi super bem tratado. Quando a gente fala que é brasileiro, a recepção é bem calorosa. A gente tenta falar um portunhol aqui, super funciona, a gente consegue se entender com eles. Quando eles não falam inglês, a gente mistura o português com um espanhol de mentirinha e dá tudo certo. Então, é um lugar que eu super voltaria. Mas é isso. Hora de dormir aqui. E amanhã eu acordo e mostro pra vocês como foi voltar pra Lisboa. Bom dia, hoje é quarta, nosso último dia aqui em Barcelona. Agora a gente precisa terminar de guardar as coisas, porque à tarde temos um voo para Lisboa. E aí, nossa viagem continua por lá. Agora eu vou descer para tomar um café da manhã rapidinho aqui no hotel mesmo, pra gente não perder muito tempo. E aí eu só vou sair para comprar uns souvenirs e depois seguir viagem. Esse aqui é o nosso quarto de hotel, com banheiro de verdade, que é bem grande, muito bom. E 2 caminhas, que também são camas boas, a gente conseguiu dormir super bem aqui. É bem espaçoso até para um quarto de hotel. E agora a gente tem que guardar toda essa bagunça na mala. Lá vamos nós de novo. O bom de estar em hotel, aqui pelo menos, é que tem aquecimento, então não é tão frio assim aqui dentro quanto tá lá na rua. Para economizar tempo, o café da manhã foi no hotel mesmo. Tinha algumas frutas, tortas, bolos, doces e pães. Nada muito impressionante, mas pelo menos já estava ali com fácil acesso. Tá quase tudo pronto já pra gente ir embora, mas eu tô saindo pra comprar uns souvenirs, porque eu sou a pessoa dos souvenirs, eu amo um imã de geladeira. Então, é isso. Última voltinha aqui em Barcelona. Temperatura 11 graus por aqui. Mas, óbvio que eu estou de blusa, porém, a sensação é de que tá um pouco mais quente do que tá indicando na temperatura. Não tá ventando, então tá agradável. Tá um cheirinho ótimo de comida aqui, mas acho que hoje o almoço vai ser no aeroporto mesmo. Gostei muito de Barcelona e é muito legal quando você visita um lugar que você se sente à vontade, bem recebido para voltar nele. E acho que é o caso aqui com Barcelona. Super quero voltar. E aí já era hora de seguir viagem em direção ao aeroporto e para isso a gente usou o Cabify. No trajeto ainda deu para ver um pouco mais da cidade de dentro do carro. Eu não sabia exatamente o que esperar da Espanha e de Barcelona antes dessa viagem, mas fui surpreendido positivamente e com certeza quero voltar aqui para curtir com mais tempo. Estamos aqui na sala VIP do aeroporto de Barcelona, uma das salas VIP, e essa que a gente entrou é muito boa. Tem comidas, bebidas, é bem diverso, é bem grande e super confortável. Tá aprovado. Essa é uma das salas VIP do Terminal 1 do aeroporto de Barcelona. Ela fica no 2º piso e o acesso pode ser feito através dos programas Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass. O espaço da sala é bastante amplo e ela conta com muitas opções de comidas e bebidas. Como já era hora do almoço, eu peguei uma mini lasanha e depois um prato de macarrão com queijo e vinho rosé para acompanhar. Essa sala conta ainda com chuveiros, espaços de reunião e áreas mais reservadas para descanso. Porém, vale notar que essa sala só pode ser acessada por quem vai viajar dentro da União Europeia. E depois de muito aproveitar essa sala VIP, já era hora de embarcar no avião para retornar a Lisboa. O voo de volta também foi num A320 da TAP. E olha, devo dizer que a decolagem ali ao lado do mar é impressionante e dá para ver o próprio aeroporto de Barcelona lá de cima após a curva inicial.
O voo foi muito tranquilo, durou cerca de 1 hora e 50 minutos e foi no mesmo esquema do anterior, com serviços de bordo opcional e pago. E enquanto o Barcelona proporcionou muito sol, a recepção em Lisboa já foi com aquele climinha super nublado. Fim de mais um capítulo dessa aventura. Estou de volta a Lisboa, nesse Airbnb caótico. Deu tudo certo com o voo, apesar dele estar cheio, a gente tem que despachar a mala porque não tinha mais lugar no avião. Acho que as coisas chegaram todas inteiras, mas aqui estou de volta. E tô bem cansado, então não sei se vou fazer alguma coisa hoje, mas ainda tem uns dias aqui em Lisboa antes da próxima e última etapa dessa viagem. Mas é isso. Assim que eu tiver novidades, eu trago aqui pra vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau!